Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na cinemática. A ideia é resolver juntos alguns exercícios bem clássicos, passo a passo, para mostrar como a física do movimento pode ser bem mais tranquila do que parece. Vamos nessa? E para começar, uma pergunta que parece pegadinha, mas que na verdade é a base de tudo que a gente vai ver. Pense na cena: um passageiro sentadinho no seu lugar, dentro de um ônibus que está andando. A pergunta é: essa pessoa está parada ou em movimento? A resposta pode não ser tão óbvia. E a resposta é: depende. As duas coisas podem estar certas. Tudo depende do ponto de vista, ou, como a gente diz na física, do referencial. Para alguém que também está dentro do ônibus, o passageiro está parado, não saiu do lugar. Mas para quem está na calçada vendo o ônibus passar, ele está se movendo. E rápido. Essa é a primeira grande lição. Em cinemática, movimento é sempre relativo. Ok, agora que a gente já entendeu a importância do referencial, vamos para a nossa primeira ferramenta matemática. É ela que conecta três conceitos fundamentais para descrever qualquer movimento: velocidade, distância e tempo. E aqui está ela, a famosa fórmula da velocidade média. Pode parecer super simples, mas é com ela que a gente começa a calcular quão rápido alguma coisa se move. É basicamente pegar a distância percorrida e dividir pelo tempo que levou. Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil. No nosso primeiro problema temos um ciclista. Ele andou 60 km em 2 horas. Se a gente jogar esses números na fórmula, a conta é direta. 60 dividido por 2. Pronto. A velocidade média dele foi de 30 km por hora. Agora, um pequeno giro. A gente já sabe a distância da viagem e a velocidade do ônibus. Mas o que queremos saber é o tempo. O mais legal dessa fórmula é que ela é flexível. A gente pode dar uma reorganizada nela. Dividindo a distância pela velocidade, a gente descobre que a viagem leva exatamente 3 horas. E para fechar essa primeira parte, vamos fazer o caminho inverso: calcular a distância. Imagina um corredor que consegue manter uma velocidade de 50 metros por segundo durante 20 segundos. Que distância ele cobre? A gente arruma a fórmula de novo, multiplica a velocidade pelo tempo e chega em 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro inteiro. Bom, mas a gente sabe que no mundo real a velocidade quase nunca é constante, né? A gente acelera no carro, freia, e é aí que entra um novo conceito super importante: a aceleração. Pensa nessa skatista, deslizando numa pista bem lisinha, sem pegar mais impulso. Se a velocidade dela não muda, se ela se mantém constante, então a aceleração é zero. É bem intuitivo, né? Se não tem acelerada, não tem aceleração. Mas e quando a velocidade muda? Aí a gente precisa de uma ferramenta nova. Essa é a função horária da velocidade. Com ela, se a gente souber com que velocidade um objeto começou e o quanto ele está acelerando, dá para descobrir a velocidade dele em qualquer momento no futuro. Vamos aplicar isso na prática com a moto elétrica. Ela parte de 10 metros por segundo e tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado durante 5 segundos. É só encaixar tudo na fórmula. Fazendo as contas, a gente vê que depois desses 5 segundos acelerando, a moto chega a 20 metros por segundo. Ótimo! Nossa caixa de ferramentas de física está ficando cada vez mais completa. Vamos adicionar agora duas equações um pouquinho mais avançadas para quando os problemas começam a ficar mais interessantes. Se a fórmula de antes nos dizia quão rápido algo ia, essa aqui nos diz onde esse algo vai estar. Com a função horária da posição, a gente consegue prever a localização exata de um objeto que está acelerando, em qualquer instante de tempo. Olha o caso desse carrinho de brinquedo. Uma informação importante: ele partiu do repouso. Isso significa que a velocidade inicial é zero, o que já ajuda a simplificar bastante a nossa conta. Usando a aceleração e o tempo que o problema nos deu, a fórmula mostra que, depois de 3 segundos, ele percorreu 18 metros rampa abaixo. E agora, uma equação que é quase um truque de mágica da física, a equação de Torricelli. Qual o poder dela? Ela nos deixa conectar velocidade, aceleração e distância sem precisar saber o tempo. É a ferramenta perfeita para aqueles problemas que não dão essa informação. No problema da corrida de arrancada, a gente sabe a distância que a atleta percorreu, mas não por quanto tempo. É o cenário perfeito para usar a Torricelli. Aplicando a equação, a gente descobre que a velocidade final dela foi de 7 metros por segundo. Certo. Agora que a gente já tem todas as nossas ferramentas à mão, vamos para o desafio final. Vamos ver alguns problemas que exigem que a gente combine vários desses conceitos para chegar na resposta. Nosso primeiro desafio combinado vem de uma situação do dia a dia. Temos aqui duas perguntas sobre a caminhada de um estudante. A estratégia é quebrar o problema em duas partes. E o pulo do gato aqui é usar a resposta da primeira parte para resolver a segunda.
Primeiro, a gente calcula a velocidade média do estudante, que dá 3 km por hora. Depois, assumindo que ele vai manter esse mesmo ritmo, a gente usa essa velocidade para calcular quanto tempo ele levaria para andar 3 km. E a resposta é 1 hora. E para fechar com chave de ouro um problema super completo sobre um carro acelerando, a gente precisa achar a velocidade final, a distância que ele percorreu e, de quebra, ainda verificar se o nosso resultado está certo. Para resolver esse, a gente vai usar duas das nossas ferramentas. Com a função horária da velocidade, a gente acha a velocidade final, 20 metros por segundo. Depois, com a função horária da posição, a gente calcula a distância que o carro percorreu, 84 metros. E agora vem a parte mais legal, a verificação. E se a gente usar a equação de Torricelli com a distância que a gente acabou de achar? Que velocidade final a gente encontra? Exatamente 20 metros por segundo. O resultado bate certinho. Isso é a prova de como as fórmulas da física se conectam e nos dão a segurança de que o caminho está certo. Então, no final das contas, tudo se resume a esta caixa de ferramentas. Com essas 4 equações fundamentais, é possível analisar, prever e entender o movimento de objetos em uma infinidade de situações. Da próxima vez que estiver andando na rua, dentro de um carro, ou até quando deixar alguma coisa cair no chão, lembre-se destas equações. A física do movimento está o tempo todo ao nosso redor. Fica aí a pergunta para pensar: qual será a velocidade média das coisas que se movem no seu dia a dia?